Aleluia, Shalom Adonai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Hoje, novamente, o Senhor tem uma palavra poderosa para a minha, para a tua vida. E essa palavra vai falar sobre adversidade, sobre tempestade. Mas fique sabendo que o texto vai nos mostrar que Jesus é aquele que acalma toda e qualquer tempestade na minha e na tua vida. Então fica comigo, abra a Santa Palavra, a Bíblia, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 até o 27. Convido você a ficar agora atento à palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mateus 8, 27. E maravilharam-se os homens, os discípulos, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Esse é o que nós conhecemos como o Logos, o Eu Sou, aquele que é pré-existente. Ó Senhor, abre nosso entendimento, que a tua palavra lida, Senhor, possa acalmar toda e qualquer tempestade na minha vida e na vida de todos aqueles que acompanham o canal, recebendo a tua poderosa palavra. Amém. Esse evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, é um evangelho maravilhoso. Até o nome do próprio escritor Mateus, que é considerado publicano, que significa dom de Deus, nós vemos que no grego esse nome ele tem um significado maravilhoso. Quando nós chamamos Mateus no idioma grego, nós estamos declarando, irmãos, que ele é um dom de Deus. Dom de Deus, ou seja, ele é um presente de Deus. Esse Mateus, quando nós vemos em Mateus 9, 9, ele está num trabalho público, porque Mateus ele é publicano. Publicano na Bíblia é todo aquele que é cobrador de tributo. Ele cobra impostos para o Império Romano. Para nós entendermos melhor, no tempo de hoje, contemporâneo, em pleno século 21, é como se Mateus fosse um agente da Receita Federal. É um emprego federal e público. E nós sabemos que é bem remunerado. Mas nós sabemos, como fala Mateus 6, 21, Jesus ele tinha dito: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quando nós abrimos Mateus 9, 9, Jesus vai até lá, na coletoria onde está trabalhando Mateus, e Jesus o chama e diz: me segue, e imediatamente ele deixa aquele cargo público na coletoria e segue a Jesus. Não estou dizendo para você deixar seu emprego, não. Mas aqui no caso de Mateus é diferente. Ele foi promovido. Significa dizer que ele foi chamado, vocacionado para trabalhar para o reino de Deus com exclusividade. Aí você pergunta: eu não estou entendendo. Quer dizer que eu não posso trabalhar para o reino de Deus trabalhando no meu emprego secular? Claro que pode.
Porém, nós sabemos que naquela época, 2000 anos atrás, os apóstolos, apóstolo no grego significa enviado. Jesus vocaciona 12 apóstolos e eles deveriam trabalhar exclusivamente para Deus, no reino de Deus. Hoje nós vemos também isso muitas vezes com alguns presbíteros, alguns pastores, na área religiosa do catolicismo, os cardeais, os arcebispos, os padres, eles têm dedicação integral, para você entender. Então nós vemos aqui que Mateus capítulo 9, versículo 9, quando ele tem um encontro com Jesus, ele voluntariamente ele segue Jesus. Então nós vemos que Mateus, esse homem cujo nome significa dom de Deus, ele é filho de um homem chamado Alfeu. E nós sabemos também que Mateus ele era chamado também por Levi. E nós vemos aqui claramente que Jesus convida ele. E o convite de Jesus para aquele que crê é irresistível. Talvez você possa estar aí e possa estar dizendo, mas eu não estou me sentindo convidado, tentado para seguir a Jesus. Mas eu gostaria de te dizer que todo aquele que crê na palavra, todo aquele que recebe o dom de Deus, que é o Espírito Santo, que é a fé também, eles ficam tentados e não resistem ao chamado do Senhor. Então nós vemos isso aqui claramente com Mateus. Mateus ele não resiste. E quando nós vamos aqui para Mateus capítulo 10, versículo 3, prova que Jesus está escolhendo não só Mateus, no capítulo 10, versículo 3, mas o Senhor está escolhendo apóstolos. E dentre eles está Mateus, o publicano. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 3. Antes de nós entendermos o fato de Jesus acalmar essa tempestade, literalmente, rapidamente vamos entender o contexto da Bíblia. Ou seja, as atividades de Jesus. Porque o Evangelho de Mateus, o de Marcos e Lucas, eles são sinóticos, significa dizer que eles têm a pretensão de mostrar as atividades do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 23, Jesus é apresentado no capítulo 1 de Mateus, versículo 23, como o Emanuel. Emanuel no grego e também no hebraico significa Deus conosco. Então, primeira aplicação para a tua e para a minha vida. Independente do teu sofrimento, independente das tuas preocupações agora, fique sabendo que Deus é conosco. Porque Emanuel, quando você clama a Jesus, ele é o Emanuel. Emanuel significa isso. Ele é Deus comigo, ele é Deus contigo, porém, quando nós vamos até ele, de como é que eu posso, de que maneira? Clamando, orando, buscando a sua presença. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Mateus, abra a Santa Palavra. No capítulo 2, versículo 2, Jesus é o Rei dos Judeus, o Cristo. Então, Mateus capítulo 2, Jesus é apresentado como Rei dos Judeus. Aí você pergunta, mas eu sou americano, eu sou brasileiro, eu sou latino, eu sou asiático. Calma, calma, não é momento de se desesperar. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Em Mateus 2:2 em diante, declara que Jesus é o quê? Ele é o Rei dos Judeus. Aí você pergunta, por quê? Porque a genealogia, ou seja, a hereditariedade, podemos dizer, Jesus, ele veio de que nacionalidade? Ele veio do judeu. Ele nasceu em Belém de Judá. Mas o fato dele ser rei dos judeus não significa dizer que ele não pode ser o rei do brasileiro, não pode ser o rei do latino, o rei daqueles que fazem parte de outro qualquer continente. Pode sim. Mas aqui está mostrando a nacionalidade genealógica de Jesus. Porque Jesus é descendente de um rei.
1 Samuel capítulo 17, nós vemos o rei Davi. E do rei Davi veio Jesus. Só que vamos explicar rapidamente o que significa isso. Jesus ele veio de José e de Maria, que eles são descendentes de Davi, porém, Jesus ele foi gerado no ventre de Maria. Significa dizer que Jesus ele não herdou a natureza pecaminosa que eu e você herdamos lá no pecado original, no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Não, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como nós vemos em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele não foi feito por ninguém. Ele foi obra de Deus, do Espírito Santo, e Maria foi agraciada juntamente com o seu noivo que se tornou esposo, José. Então, voltando rapidamente aqui, quando nós abrimos agora, abra comigo para conhecer o contexto, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 3, Jesus é o Senhor, o Filho amado. Quando fala que Jesus é o Senhor, o Filho amado, nós vemos essa confirmação lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que crê, obviamente, não pereça. Então nós vemos que Jesus ele foi enviado por Deus, ou seja, para morrer no meu e no teu lugar, como nós vemos em João 3,16. Quando nós abrimos agora, abra Mateus capítulo 4. Quando nós abrimos em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 16, Jesus é a luz que resplandece. Então em Mateus capítulo 4, Jesus é apresentado como a luz que resplandece. Significa dizer que todo aquele que clama até Jesus, ele sai da escuridão, ele sai das sombras, ele sai das trevas e ele vai para a luz. Isso do ponto de vista emocional, sentimental e comportamental. Ele é aquele que resplandece, é aquele que dissipa tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é tenebroso. Por quê? Porque em Mateus 4, a partir do 16, Jesus é a luz que resplandece. E quem vai até Jesus não anda em trevas, anda na luz, porque Jesus é luz. Agora abra Mateus capítulo 5, convido você a abrir. Quando nós abrimos Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, Jesus é a lei de Deus. Significa dizer que Jesus é o cumprimento do Torá. A Torá, como fala lá no Deuteronômio, ou seja, Deuteronômio é aquele livro que registra todos os acontecimentos, como também números, crônicas. Mas quando nós vamos lá para os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, nós vemos que a lei de Deus, ela é apresentada ali, não só ali, mas em toda a Bíblia. Mas por que eu estou me referindo a esses livros? Porque quando vamos para o 2º livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, nós vemos ali o Decálogo, os 10 mandamentos. Quando nós vamos para Levítico, nós vemos que a lei de Deus, os estatutos, juízos, ordenanças, mandamentos, eles são sancionados. Então eles são escritos. E todo aquele que fizer segundo os preceitos e mandamentos será bem-sucedido. Assim foi com aquele povo na antiguidade e hoje permanece da mesma forma. O Senhor te convida a seguir a lei de Deus. E seguir a lei de Deus é seguir quem? Eu pedi para você abrir Mateus 5,17. Jesus é a lei de Deus. Então a palavra de Deus já responde. Quando seguimos Jesus, estamos seguindo a sua lei, o seu mandamento. Até porque João, capítulo 1, versículo 1, fala que Jesus ele é o verbo. O verbo no grego é Jesus, ele é a palavra. Então vamos seguir a palavra que é Jesus. Convido você a abrir mais uma vez rapidamente para entendermos o contexto. Mateus capítulo 6, acompanhe comigo. Mateus 6, a partir do 21, Jesus ele fala assim: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Eu havia falado isso anteriormente no início, você se lembra? O que é que Jesus está falando em Mateus 6, 21? Que
aquilo que o homem, aquilo que a mulher prioriza, aquilo que o homem, aquilo que a mulher tem de mais valor, aquilo que o homem, aquilo que a mulher mais deseja todos os dias, isso é o seu tesouro. Eu não estou dizendo que você não pode se alegrar com os filhos, tem que se alegrar com a esposa, com o marido, com a promoção no trabalho, com um prêmio, com uma herança de uma casa, de uma fazenda. Lógico que pode. Porém, as coisas da terra, terrenas, elas não podem ser mais valiosas do que Jesus. Porque Jesus falou isso. Onde está o teu coração? Essa palavra em Mateus 6,21, ela fala comigo agora e fala contigo. Onde está o teu tesouro? Eu espero que o teu tesouro esteja em Jesus, porque o meu tesouro é Jesus. Através de Jesus, ele tem me saciado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Por quê? Porque ele é Deus. E a palavra do Senhor confirma isso que eu estou dizendo. Em Mateus 6,33, Jesus ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas que eu e você precisamos serão supridas, serão saciadas. O pão, a roupa, o alimento, não vai faltar nada. Agora, primeiro, o nosso tesouro deve ser Jesus. Convido você a abrir também rapidamente Mateus capítulo 7. Abra Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 14. Mateus 7,14, Jesus é apresentado como a porta estreita. Se Jesus é a porta estreita, você pode estar perguntando, mas por que Jesus é a porta? Eu não estou entendendo. A porta é um sentido escatológico. Aí você diz, o que é que o presbítero está falando? Escatologia fala acontecimentos futuros. E o que vai acontecer amanhã? Fala do futuro. Se Jesus é a porta, você vai entender agora. João 14,6, ele declara que para ir para o céu, para morar com ele, com os santos anjos lá no céu, toda a eternidade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando chegamos aqui no texto do qual eu abri, e peço para você abrir, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 14, Jesus ele é apresentado como a porta estreita. Significa dizer que para passar, para ter acesso, não é de todo jeito. Se Jesus é a porta, quando fala que ele é a porta, é porque ele é o único caminho. É como fala Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. Nenhum santo na terra, ou seja, nenhuma outra divindade que possa existir. Não, Atos 4,12, somente Jesus pode salvar a minha, a tua vida. Então Jesus é a porta estreita, por quê? Para entrar pela porta que é Jesus, tem que ter o quê? Renúncia. Tem que ter separação. Separação é o quê? Santificação. Uma pessoa santa, ela não deixa de ser pecador, é verdade, ela é pecadora, mas ela não vive na prática do pecado, mas ela busca a santificação. Santificação no grego significa separados da corrupção, separados da mentira, separados da fofoca, separados da idolatria, separados da exaltação e autoconfiança. Então Jesus é a porta, mas para entrar por Jesus, que é a porta, não é de todo jeito. Primeiro é necessário se humilhar e dizer, eu sou pecador. Segundo, é necessário confessar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. E terceiro, é necessário obedecer. Então convido você rapidamente a voltar para o texto agora. O texto em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 ao 27, declara que Jesus, no versículo 23, acompanhe comigo, no versículo 23, então entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Então tem uma aplicação para a minha vida e para a tua. Em Mateus 8, 23, fala que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Quem é que segue Jesus? É o discípulo. O discípulo, já está dizendo, é todo aquele que segue o mestre. Mas não só seguir o mestre, imita o mestre. Aquilo que o mestre faz, nós procuramos fazer também.
pedindo força, clamando muito, e Ele nos ajuda. Então nós vemos aqui rapidamente que é necessário seguir a Jesus. Então nós vemos que, como é que eu posso seguir a Jesus? Jesus em Mateus 16, capítulo 20, versículo 24, ele fala uma verdade, como sempre fala a verdade, mas essa verdade ela é muito contundente, impactante na minha vida, no meu coração, na minha mente. Em Mateus 16, 24, Jesus fala como é que devemos segui-lo. Ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Negar-se significa o meu desejo, a minha vontade fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. Carregar a cruz é tudo aquilo que vem de luta, de sofrimento. Nós vamos suportar, vamos passar pela dificuldade agradecendo e clamando a Ele. Não agindo pela força do nosso braço, não. Mas clamando a Ele para no momento certo agir da maneira correta. Então nós vemos agora Mateus 8, 24, acompanhe comigo. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Você já deve ter assistido algum noticiário quando está se aproximando uma grande tempestade e os canais de TV aberto começam a fazer divulgação com os especialistas da ciência, os meteorologistas, e eles começam a tentar interpretar os fenômenos da natureza. Muitos deles nós já escutamos, muitas vezes é precipitações de chuva, muitas vezes a tempestade ela ocorre pelo deslocamento de uma massa fria com uma massa de ar quente, e essa convergência vai, consequentemente, desencadear o que nós conhecemos como tempestade. Então, tempestade significa instabilidade. Tempestade significa vento contrário. Tempestade significa maremoto. Tempestade significa perda do controle, porque o ser humano ele não consegue controlar os eventos da natureza. Mas o texto vai nos mostrar que tem uma pessoa que consegue controlar esses fenômenos naturais. No versículo 24, Mateus 8, 24, essa tempestade era grande e o barco era varrido pelas águas. Imagina a situação daqueles pescadores, porque a maioria dos discípulos eram peritos náuticos, eram especialistas no que se diz respeito à navegação. Mesmo assim, eles perderam totalmente o controle. Então nós vemos que todo aquele que segue a Jesus deve estar preparado quando chegar a tempestade. E como nós podemos preparar? Abra rapidamente Efésios, capítulo 5, versículo 16. Efésios 5,16, a palavra diz assim: eu e você devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Então em Efésios 5,16 a palavra nos orienta: remindo o tempo, porque os dias são maus. No grego, o que significa que eu e você devemos fazer para remir o tempo? Significa remir o tempo, aproveitar todas as oportunidades. Enquanto há fôlego, enquanto há vida, enquanto respiramos, nós devemos aproveitar. Mas aproveitar para quê? Para fazer a vontade de Deus, para a propagação da sua palavra, do seu reino, do seu evangelho. Porque nós não sabemos se os dias são maus, como fala Efésios 5,16, então nós não sabemos, porque o texto está falando isso, remindo o tempo porque os dias são maus, significa no original, no grego, porque nós não sabemos se amanhã estaremos ainda aqui. Então o que você tem para fazer, faça hoje. Se você tem de abraçar, de beijar, de fazer o bem, faça hoje. Então agora vamos para o versículo 25, Mateus 8, 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos.
Nós vemos aqui no original, em Mateus 8:25, que eles entram em desespero. Todas as opções e os métodos de lidar com a tempestade falharam, caíram por terra. Mas eles se lembraram de quem? De Jesus. Acredito que eles tenham se lembrado que Jesus, ele é o prometido. Tanto é que eles seguiam Jesus. Acredito que eles tinham se lembrado que Jesus é aquele que libertará o povo da escravidão do pecado, todo-poderoso. Tanto é que eles recorreram, por último, a Jesus. Aplicação para a minha vida e para tu. E para você também. Quando vier a tempestade, não deixe para recorrer a Jesus por último, como eles fizeram. O texto provavelmente mostra que, quando estava já lavando o barco, o texto fala, as ondas varriam por cima do barco. Quando eles viram que não tinham jeito, eles foram até Jesus. Mas eu gostaria de te dizer que é necessário ir até Jesus antes, no início da tempestade, não depois. Vamos priorizar o Senhor. Então, em Mateus 8:25, eles acordaram Jesus. Em Mateus 8:25 tem uma aplicação para mim e para você. Que aplicação é essa? Todo aquele que segue Jesus, o que é que acontece? Deve sempre clamar ao Deus do impossível. Foi como eu disse anteriormente. Eles estavam tentando contornar a situação, mas as ondas eram sobremodo grandes, era uma grande tempestade. Nós vemos aqui no texto. Então eles foram e clamaram. O que é clamar? Clamar é gritar, é se humilhar. Senhor, socorre, foi o que eles fizeram, porque perecemos. Traduzindo, Senhor, estamos morrendo. Nós vemos isso aonde? Aqui em Mateus 8:25. Então, o que é que nós aprendemos? Eu convido você a abrir Jeremias 29, versículo 13. Abra a palavra comigo. Jeremias 29:13 tem um texto que corrobora com a tempestade. Jeremias 29:13 diz assim: o Senhor fala para mim e para ti: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós sabemos que Jesus estava ali literalmente. Hoje ele não está literalmente na pessoa do Espírito Santo, está assim comigo e contigo, porque Jesus, ele com o corpo glorificado está no céu, mas ele enviou quem? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus e é o Espírito da igreja, que habita na minha mente, no meu coração, na tua mente e no teu coração. Então, no momento da tempestade, devemos fazer o quê? Clamar ao Deus do impossível. Como fala Jeremias 29:13, clame a Jesus, independente da tua luta. Agora convido você aí, Mateus 8:26, estamos perto de acabar. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus, na mesma hora, adverte e repreende eles: por que sois tímidos? Aí você pergunta: não, tímido, vamos lá, calma. Tímido na Bíblia, quando Jesus diz por que sois tímido, no grego significa medroso e covarde. Eles estavam com medo, ou seja, e a covardia por duvidar da provisão de Deus. Então nós vemos que Jesus pergunta, e nós vamos ver aqui que o seguidor deve ter fé. Eles são covardes porque eles não têm fé, eles não acreditam, eles duvidam. Então todo aquele que segue a Jesus em meio à tempestade, ele deve ter fé. Jesus não se agrada de tímidos. Por quê? O tímido é um medroso, é um covarde. Convido você a abrir a palavra do Senhor. É necessário ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor fala a mim e a você. Hebreus 11, 6. Declara: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Primeiro você tem que crer que Ele existe e também que Ele é galardoador. O que é galardoador? Jesus é aquele que recompensa a minha vida e a tua vida com bênçãos espirituais, dons e provisões toda a eternidade com Ele no céu, e também bênçãos materiais, emocionais, fisiológicas. Então, como fala Hebreus 11:6, é necessário ter fé, porque Ele não se agrada daquele
É impossível você se aproximar de Deus duvidando. Então que o Senhor possa nesse momento dar o seu dom a você, como fala Efésios, capítulo 2, versículo 8. A fé é um dom de Deus. E nós vemos aqui também no texto que Jesus ele repreende. Eu convido você a abrir Juízes 7:3, fala de Gideão. Em Juízes 7:3, o Senhor chama Gideão porque o povo de Israel está para enfrentar mais de 32 mil midianitas. E o Senhor fala para Gideão, parafraseando, que não anda com medroso e com covarde, trazendo para mim e para você nos dias de hoje, em pleno século 21, 2025. Fica sabendo que Deus não anda, Deus não tem compromisso com medroso e com covarde. Você pode estar nesse momento dizendo, eu sou medroso e sou covarde. Mas calma, não é momento de se desesperar. O Senhor sabe que você talvez seja medroso e covarde. Mas eu gostaria de te dizer que se você clamar a Ele e pedir para Ele tirar esse medo e essa covardia, Ele tira. Porque Romanos 10:13 fala essa verdade. Romanos capítulo 10, versículo 13 fala assim para mim e para ti. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então invoca o nome dele, clama a ele e ele vai tirar esse teu medo, essa tua covardia e ele vai acalmar a tempestade. Então nós vemos agora em Juízes 7:3, Gideão ele sobe no monte e começa a pregoar aos ouvidos do povo dizendo, quem for covarde e medroso volte. Ou seja, o Senhor está mandando todo covarde e medroso voltar. E daqueles 32 israelenses, ficou, ainda tem a questão quando vão na água, que ali o Senhor vai separar também aqueles que vão beber água com prudência e aqueles que são imprudentes. Mas resumindo, voltou um bocado do medroso e de covarde, aqueles que vão beber água também, tem muitos imprudentes, o Senhor também não rejeita eles, mas aquele que é prudente, aquele que é corajoso, esse o Senhor fica. E de 32 mil israelenses, aproximadamente, só 300 valorosos ficaram. Então que eu e você venhamos também a fazer parte desses 300 valorosos, como fala lá em Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 3. Agora estamos encerrando. Convido você a abrir novamente Mateus, capítulo 8, o último versículo, versículo 27. Nós vemos que o Senhor, Ele acalma toda e qualquer tempestade. Nós vemos aqui no 26, e levantando-se Jesus repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus, Ele se levanta e Ele repreende. Significa dizer que o mar se aquietou e o vento se acalmou. Ou seja, o vento se aquietou e o mar se acalmou. E eles ficaram maravilhados e disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos isso agora, leia comigo, em Mateus 8, 27. E maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Imagina aquela tempestade abrupta, da qual você está no meio dela, e não tem nenhuma previsão de quando vai parar, e quando Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e imediatamente, instantaneamente, abruptamente para tudo. Eles ficaram maravilhados, que significa espantados, incrédulos, e mesmo maravilhados, eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Esse é o El Shaddai. El Shaddai é um dos nomes de Jesus, que significa o Todo-Poderoso. Ele tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Ele é Deus. Quando nós abrimos o Salmo 29, 3, o que é que fala de Jesus? Fala o quê? A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória faz trovejar. Então no Salmo 29:3 fala que a voz do Senhor se ouve sobre as águas. Então a água escuta a voz dele. E o Senhor faz trovejar. Você já viu aquele tempo de chuva de inverno que começa a trovejar?
que tudo estremece, a noite fica dia, fica claro, e nós ficamos até amedrontados, fica sabendo, é o poder de Deus. Embora a ciência ela venha com as explicações científicas, mas quem é o dono da ciência? Quem é o dono do átomos, da matéria? O Senhor, Ele é dono de tudo. Então, quando nós abrimos agora, abra novamente também, agora, nós vemos agora no Salmo 29:4, o que é que fala? No Salmo 29:4 fala assim para mim e para você: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Então, no Salmo 29, versículo 4, fala que a voz do Senhor é poderosa. O salmista, antes de Jesus se tornar carne, já estava falando de Jesus. E quando nós chegamos em Mateus 8:23, se cumpre. O Senhor ordena ao vento e ao mar, porque a voz dele é poderosa. E é cheia de... A voz do Senhor é cheia de quê? Majestade. Se a voz do Senhor também é cheia de majestade, significa que quem está falando, quem está ordenando é quem? É um monarca. A monarquia está falando de respeito à realeza, porque Jesus, Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então, na conclusão, Jesus é o Messias, aquele que acalma toda e qualquer tempestade. Ele salva, liberta o homem arrependido de todo o pecado. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. O Senhor tanto te salva da tempestade, como Ele te salva de ti mesmo, te salva do pecado, da imoralidade e te leva para o céu. Até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus. Compartilhe, se inscreva e amém. Fica com Jesus.